Nós estamos diante de um momento extraordinário para a democracia do nosso país. A maioria cristã desse país impôs ao debate político uma questão que os políticos não queriam tratar, a questão do aborto. Pois bem, nós estamos diante de um fato histórico importante. Nós rompemos o silêncio, porque é essa a situação do nosso país. Existe uma maioria com valores cristãos que não consegue ter acesso à grande mídia, aos grandes debates políticos. Mas agora nós conseguimos romper o silêncio. Tem muita gente incomodada com isto, mas nós precisamos manter o tema do aborto no debate das próximas eleições. Um dos membros da executiva nacional do PT disse a seguinte frase: o tema do aborto voltará para o submundo da política de onde ele nunca deveria ter saído. Vejam, eles querem agora calar o tema e o prazo são as próximas semanas. Nós precisamos manter aceso esse debate. Nós precisamos dizer aos políticos desse país que nós cristãos estamos muito preocupados com a questão do aborto. Nós cristãos fizemos com que este tema viesse à tona através da internet, que foi um instrumento valioso. E você que tem apostolado na internet deve manter este tema ainda aceso. Só que a internet não basta. Nós precisamos ir às ruas porque muitos dos eleitores não têm acesso à internet. E um instrumento precioso desse nosso projeto de debater amplamente a questão do aborto é a carta, o apelo dos bispos do Regional Sul 1 da CNBB. Este apelo pode e deve ser amplamente divulgado no nosso país através de folhetos, panfletos. Você pode ter acesso a esse texto, imprimir na sua casa e distribuir por aí. O que é que esta carta dos bispos de São Paulo contém? Ela contém uma série de informações preciosas, não somente para os fiéis católicos das dioceses deles, mas para todos os brasileiros. Porque aquilo que os bispos de São Paulo estão revelando neste apelo à nação brasileira são fatos. E são estes fatos que são importantes. Aqui é independente se você é católico ou não. Não interessa a sua raça, não interessa a sua classe social. O que interessa é que, para votar nas urnas, no próximo 31 de outubro, você precisa conhecer estes fatos. Se você quiser conhecer profundamente os documentos e os fatos que são apontados, eu convido você a assistir um vídeo no YouTube. Esse vídeo chama-se Mãe do Brasil. Procure lá, faça uma busca no YouTube e você encontrará Mãe do Brasil. Ali, naquele vídeo, você vê uma fotografia dos documentos em que o Partido dos Trabalhadores assumiu, não somente nos seus documentos internos, mas também nos documentos do governo brasileiro, o compromisso sério de legalizar o aborto no nosso país. São fatos, não são boatarias, não são pequenos argumentos contra fatos. Não há argumentos. Algumas pessoas querem desacreditar este apelo dos bispos do Regional Sul 1 da CNBB, dizendo que, afinal, são bispos de São Paulo, eles não podem agora falar a todo o povo brasileiro. Só que acontece o seguinte, meus irmãos, os bispos não estão ali exercendo o seu magistério e autoridade episcopal. A grande autoridade que eles exercem é a autoridade dos fatos. Ou seja, se eu disser para você que eu estou usando batina neste momento, você não precisa acreditar na minha autoridade de padre, você não precisa ser católico para enxergar isto, você não precisa ter fé em
algum poder esotérico e místico que só o Padre Paulo tem acesso. Você só precisa abrir os olhos e concordar. Porque aqui é a autoridade dos fatos que está falando ao cidadão brasileiro. E você, cidadão brasileiro, tem o direito, e eu diria até o dever, de divulgar esses fatos. As pessoas estão reagindo a esta carta, a este apelo dos bispos do Regional Sul 1, das formas mais diversas e estapafúrdias. Estão querendo proibir a distribuição do apelo dos bispos do Sul 1, dizendo aquilo só vale para São Paulo. Mas, meus irmãos, o seu pároco, o seu bispo, pode proibir que este comunicado seja lido dentro das igrejas. Mas a rua é o lugar da cidadania. Você pode, de porta em porta, de casa em casa, ir com esta mensagem e transmitir esta mensagem ao povo brasileiro para que ele, iluminado pelos fatos, decida. Não é um golpe de Estado, não é propagandismo. E eu aqui não estou sendo cabo eleitoral. O brasileiro irá votar em quem ele quiser, mas ele não pode votar às escuras. Ele precisa ser iluminado pelos fatos. Algumas pessoas têm usado outros recursos também para tirar o foco do nosso debate. Vejam, nós não estamos aqui tendo que escolher somente entre dois candidatos. Nós temos que escolher entre dois partidos, e este é o foco da questão. Ou seja, não se trata de fazer propaganda para um candidato ou outro. Trata-se de compreender que este partido, chamado Partido dos Trabalhadores, o PT, tem um compromisso histórico e real. Ele tem compromissos assumidos para legalizar o aborto, coisa que o outro partido não tem. Não se trata aqui de fazer propaganda para o candidato do outro partido, mas se trata de a nação brasileira compreender quem é este partido que está no poder há 8 anos, governando o nosso país, e que tipo de acordos quase secretos eles realizaram. Por que digo quase secretos? Porque são acordos públicos, mas que o público não tem conhecimento. E nós queremos que você conheça. Algumas pessoas dizem que não é tradição da Igreja Católica interferir no debate eleitoral. Isto não é verdade. Nós temos o exemplo de 1948 na Itália, quando o Papa Pio XII fez comitês e mandou mais de 300 mil católicos de casa em casa para esclarecer à população italiana quem era o Partido Comunista. Você sabe que em 48 aconteceram as primeiras eleições gerais da Itália republicana. A Itália estava saindo da monarquia. Não havia sufrágio universal, ou seja, nem todo mundo votava na Itália. Pela primeira vez, os italianos estavam indo às urnas e havia uma campanha maciça do Partido Comunista para vencer as eleições. O Papa mandou os católicos de porta em porta para esclarecer à população italiana que partido era aquele no qual eles estavam votando. Nós queremos esclarecer da mesma forma à população brasileira quem é o PT. Que partido é este? Se você concorda com o que ele está fazendo, vote nesse partido. Se você não concorda, então você deve manifestar isso nas urnas. Um outro exemplo é aquilo que aconteceu na Alemanha, nas eleições que levaram o partido nazista ao poder. Já antes das eleições que levaram Hitler ao poder, vários bispos da Alemanha manifestaram claramente a sua opinião de que os católicos não poderiam votar naquele partido. No seu livro A Fé em Crise,
o cardeal Josef Ratzinger comenta estes fatos. E ele nos faz notar uma coisa interessante que talvez ilumine a realidade que o Brasil está vivendo agora. Ele diz o seguinte, na página 41, que a maior parte das manifestações foram um pouco sem fibra. Os bispos, quando se reuniram na conferência episcopal, não conseguiram fazer uma manifestação, um documento que estivesse à altura do momento. Por que isto? Explica o cardeal. Porque os textos das conferências episcopais são textos que devem refletir a mentalidade da maioria dos bispos. Ora, como se trata de algo muito controvertido, a tendência é que aquele documento vai sendo cada vez mais aguado, ou seja, vai se colocando água e ele perde a consistência. Veja só o que o próprio Ratzinger nos diz nessa entrevista. Ele diz assim: os textos realmente vigorosos contra o nazismo foram os que vieram individualmente de prelados corajosos. Os da conferência, no entanto, pareciam um tanto abrandados, fracos demais com relação ao que a tragédia exigia. Isto deve esclarecer qual é a situação. Nós precisamos fazer gestos individuais corajosos. Os gestos coletivos muitas vezes são abrandados demais, porque nem todos têm a mesma coragem, ou então nem todos têm a mesma informação. Portanto, façamos esta caridade com o povo brasileiro e informemos a respeito desses fatos. Nem todos os bispos, talvez, tenham tido acesso a esses fatos, então, talvez por isso, nem todos os bispos estejam dispostos a viver a mesma batalha. Mas os bispos de São Paulo estão nos esclarecendo quais são os fatos.